Cadbury. Your sister is her mysterious invention, Lola. Lola is a system of electrical processors which allows us to observe broadcasts from the future. This is magnificent, it's beautiful. E a dica de filme sui generis que quase ninguém conhece hoje, que eu assisti recentemente e tive que trazer para vocês, Lola, aqui no Brasil, veio como Máquina do Tempo. Até porque Lola, se vocês colocarem no IMDb, por exemplo, no Internet Movie Database, Lola é um título super comum de filmes. Vocês encontrarão, se bobear, dezenas. Mas esse que aqui no Brasil veio como Máquina do Tempo, é uma produção irlandesa de 2022, produzida durante o lockdown do Covid, da pandemia, e tem uma história muito, mas muito interessante e criativa. Mostra duas irmãs na década de 40, no começo da Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, que desenvolvem uma máquina do tempo, a qual elas batizam de Lola, daí o título do filme. E essa máquina, ela consegue captar ondas magnéticas, consegue captar imagens e ondas de televisão e rádio do futuro, de qualquer ano no futuro. E elas conseguem, ali nos anos 40, elas descobrem as músicas dos anos 70, 80, por causa das transmissões televisivas. E no começo elas usam esse novo conhecimento ali de maneira super ingênua, se tornando fãs de cantores como David Bowie, apostando, vendo os resultados das corridas de cavalo para ganhar lá uma graninha. Ok, nada demais. Até que elas têm a ideia de usar esse conhecimento futuro para tentar salvar a Inglaterra dos nazistas, que ali no começo da década de 40, Hitler estava ganhando a guerra. Então ela começa a captar as transmissões dos ataques futuros à Inglaterra e ela repassa isso via rádio, a população começa a escutar, acredita e elas acabam salvando milhares de pessoas de bombardeios nazistas. Até que várias coisas acontecem e o exército britânico, o governo britânico acaba descobrindo quem elas são e concordam em continuar com esse sistema de alarme, digamos assim, para tentar realmente fazer com que a Inglaterra vire o jogo. Isso dá certo até um certo ponto, mas daí entra, a teoria da borboleta, o Butterfly Effect, e eis que a Alemanha nazista, que não é burra, percebe que a Inglaterra tem alguma arma secreta que consegue prever ali os seus ataques, e ela começa a anunciar o ataque em um local, passa isso para as mídias, que se transformarão nas reportagens futuras que a Lola vai captar, só que atacam em outro lugar, então deixando a Inglaterra vulnerável. Resultado, a Alemanha vence a guerra, e aí causa toda uma reviravolta que as duas não esperavam. A Alemanha conquista a Inglaterra, invade a Inglaterra, estabelece um governo fascista na Inglaterra, e aí uma das irmãs foge, enquanto a outra meio que cede ao governo nazista, que continua usando a máquina dela, com ela junto, ela se torna uma celebridade mundial, mas com esperanças de talvez mudar alguma coisa ali no futuro, e o final, claro, vocês assistirão, não darei spoilers aqui. E o bacana é que todo o filme ele foi filmado com câmeras dos anos 40, para realmente dar um ar ali autêntico, em preto e branco, em 16mm, 8mm, inclusive os filmes foram desenvolvidos depois. Quando você filma, você tem que desenvolver o filme. Os cineastas, eles desenvolveram os filmes também com máquinas russas dos anos 40 e 50, então o visual do filme ele é 100% autêntico, como se realmente tivesse sido filmado nos anos 40. E, inclusive, o filme é em primeira pessoa. Ele usa aquele gênero found footage, que as pessoas estão filmando com suas câmeras portáteis, estilo A Bruxa de Blair.
E o filme começa com eles descobrindo os rolos dos filmes perdidos, e aí vem que teve toda essa história com a Lola. Então isso só acrescenta autenticidade à história. É uma história muito criativa, muito bem escrita, bem atuada, bem dirigida, uma grata surpresa. Inclusive, por ser um filme ali indie, com um orçamento baixíssimo, foi filmado durante o lockdown, inclusive na casa delas mesmo. Teve uma produção super interessante. É uma reimaginação dos filmes de Máquina do Tempo com um twist ali que nunca, pelo menos eu não lembro de terem usado. É um filme curto, de 1h20, não tem nem 1h30, com um final surpreendente, e olha, está para mim entre os top 5, entre os 5 melhores filmes sobre viagem temporal, viagem nas máquinas do tempo. Super dica com o Stuff, é a dica culto de hoje, um filme que praticamente ninguém conhece, né? Agora que veio para o Brasil, 3 anos depois. Recomendo demais. Lola, aqui, a Máquina do Tempo, é só Máquina do Tempo, sem o A, sem o artigo. Máquina do Tempo, produção irlandesa. Lola, very, very cool stuff.